Oi, gente, boa tarde. Me chamo Tess. Estou aqui com Rayane. Nosso grupo vai falar sobre como está se dando, ao longo dos anos, a modernização na cidade de Pequim, na China. Aliás, a sua capital é uma das maiores do mundo, que pretende se manter assim. A gente vai ver por quê. Bom, um dos principais pontos da China é, claro, a superpopulação, né? Existe uma tendência que daqui a alguns anos a China venha a ser superada nesse quesito pela Índia. A Índia está trabalhando sério nisso, na questão de produzir pessoas. Mas, por enquanto, a China está na liderança e, bom, as suas cidades têm que se adequar a isso, né? Pequim é historicamente uma cidade muito importante, porque existe em seu interior superquadras. E essas superquadras são chamadas de hutongs. Hutong significa fonte. Ela alude à fonte, fonte de água. Significa que nessas superquadras existia o que há de principal, de primordial para a nossa subsistência, que é a fonte de água, né? O recurso hídrico. E a partir disso, no entorno disso, foram se criando comunidades que até pouco tempo atrás, até os anos 60, não eram consideradas periferias, mas a partir dos anos 80, devido, né, à ocupação, o modo de gestão comunista naquela região, foi se considerando cada vez mais, né, um conjunto de superpopulação desordenado. Mas, ultimamente, nos últimos anos, a partir dos anos 2000, isso tem sido revisto, e a tendência é que essas hutongs tão especiais, tão originais da China, a cidade de Pequim, que inclusive muito antes da gente, lá no século XIII, já trabalhava com superquadras, olha, que interessante, né? A tendência é que esses processos venham a ser ressignificados. O interessante é que o modo como a China e o Oriente em si observa a preservação histórica é diferente, porque eles não restauram ou não fazem obras para manter a estrutura, eles simplesmente demolem tudo e constroem exatamente como previsto, como era de se esperar, né? O original. Algo como o Viollet-le-Duc fazia com algumas coisas aqui no Ocidente, né? Algumas igrejas, enfim, na França. Porém, de uma maneira muito mais drástica, porque chega a ser um ponto que você não sabe dentro de um conjunto de hutongs, né, um conjunto dessas periferias divididas em superquadras, com ruas super estreitas, o que é de fato novo e o que é uma reprodução, sabe? Aliás, o que é dentro desse novo, o antigo, e o que é simplesmente uma reprodução desse antigo, para o que é de fato original, sabe? Inclusive o turismo nessas hutongs tem crescido bastante. Um ponto interessante dessas superquadras é que não se tem, ou não se teve, historicamente, um cuidado com a junção das famílias, sabe? O tipo de família específico para cada casa. Então você tem ali casas, geralmente do mesmo tamanho, não muito altas, não muito grandes, não muito pequenas, mas elas vivem em situações de vivência familiar, né? De constituição de pessoas dentro de uma mesma família muito diferentes. Então isso acaba dificultando a vida nesses lugares, porque a tendência de custo aumenta bastante, e com isso as pessoas têm que se readequar, né? Muitas vezes não por obrigação do governo, mas por conta própria. Então dentro dessas hutongs, várias casas são remodeladas e subdivididas em vários cômodos, para você chegar numa condição melhor, sabe, de vida e de habitação. Os aluguéis também tendem a ficar mais baixos a partir dessa iniciativa. E bom, além disso, um dos principais problemas de Pequim é a poluição. 70% da poluição vem dos carros, mas também nós temos que lembrar que é um país que queima carvão para gerar energia, sua indústria é muito forte, as pessoas são muito propensas, muito populosas. E o ponto principal da China é a mobilidade. Inclusive, é por isso que existem as hutongs, né? Uma superpopulação num relativamente pequeno espaço, né? Se bem que qualquer cidade chinesa já tem uma propensão imensa a ultrapassar qualquer cidade brasileira, a não ser São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. E proporcionalmente falando, é uma cidade muito populosa. Então, a existência dessas hutongs, inclusive há séculos atrás, permite que a cidade meio que sobreviva, né? Com subsistência, com tranquilidade, mas o governo chinês já sinaliza que não dá mais para crescer. Crescer no sentido de criar coisas novas, porque pode faltar água. Veja, a cidade que basicamente cresceu a partir do entorno dessas fontes de água, agora se vê limitada em relação à sua dimensão, justamente por faltar água. E claro que a poluição interfere nisso, né? Antigamente, a maioria das pessoas de Pequim, inclusive as que viviam nessas hutongs, andavam de bicicleta. Era uma locomoção de 70% de bicicleta. Esses mesmos 70% hoje se transformam em locomoção de carro. Não porque o governo impôs isso às pessoas, mas porque elas simplesmente passaram a ter maiores condições de comprar um carro e viram que é mais fácil locomover pela cidade tão grande, né? Como essa cidade é. Aliás, como todas as cidades da China geralmente são, de carro. Então elas foram desestimulando a andar de bicicleta. Hoje em dia, existe como, aqui tem a Bike Itaú, né? Existe essa rede de oferta de bicicletas alugáveis. E ela, inclusive, essa rede da China é uma das maiores do mundo. O que tem estimulado principalmente nessas hutongs, que é o principal ponto de destaque, assim, em questão de moradia da China, mas que está sendo ameaçada, né? Então, elas estimulam essas redes de bicicleta alugáveis e as pessoas venham a andar mais de bicicleta, mas ainda assim é limitado. E você vê que existe uma diferença entre pessoas mais jovens e mais velhas, no contato, na convivência com essas hutongs. Porque é o seguinte, pra você ter uma ideia, antigamente, é como se fosse um conjunto de vilas dentro de uma superquadra, sabe? Então as pessoas saíam de casa de pijama, iam ali na mercearia comprar uma coisa, voltavam pra casa com seu leite, de repente, e elas não tinham a preocupação de, alguém vai me julgar porque eu estou saindo de casa de pijama. Eles simplesmente entendiam que aquela era a sua realidade, era a extensão da sua casa, de tão próximas que estavam umas das outras, o que não necessariamente implica dizer que eram favelas, sabe? A estrutura de moradia existe, mas é uma estrutura muito próxima uma da outra. Então você tem acesso a saneamento, você tem acesso a água, sabe, a eletricidade, mas ainda assim você não vive tão bem quanto se viveria, por exemplo, um daqueles super apartamentos de não sei quantos metros quadrados, entre aquelas casas vitorianas, aqueles sobrados maravilhosos que a gente vê nas revistas, né? É um outro tipo de moradia, mas voltado para pessoas que antigamente tinham uma renda elevada, mas se foram cada vez mais se tornando, né? Pessoas cada vez menos com aptidão financeira, com condições financeiras. E o que acontece é que hoje você vê uma diferença muito grande
entre os jovens que moram nessas Hutons, que não estão satisfeitos em morarem ali, que não têm a relação que os mais velhos tinham antes, né, da vinda desses programas do comunismo, a fim de mudar um pouco a realidade, porque eles estão fazendo muitas reformas nessas Hutons, né? A maioria dessas superquadras dessas periferias, elas não existem mais. Até porque o mercado imobiliário pressiona bastante, né? Nesse quesito, o governo chinês tem plena dominância sobre tudo. Então ele decide quem é que vai sair do lugar, quem é que vai ficar. E bom, é claro que existe um turismo por outro lado que permite que algumas, acho que 30% aí em torno dessas Hutons permaneçam. E é claro que você tem algumas Hutons que são produto, reprodução, das que realmente existiram e outras que ainda existem em condições um pouco mais precárias. Mas a relação que os jovens têm com essas periferias, com esses lugares, é muito diferente. Eles não querem morar ali, sabe? Eles querem cada vez mais ir para longe e o governo também quer que eles, o governo também quer que eles vão para longe. Porque existe essa tendência, que inclusive existia antigamente aqui nos anos 60, de higienização das cidades. Então você pega o imigrante, você pega todo mundo que não contribui primariamente para o desenvolvimento econômico da cidade e coloca para longe. E você pega também que não tem condições de se manter na cidade dignamente, coloca pra longe também. E existe um pouco isso dentro da China. Mas as pessoas mais velhas, que viveram as Hutons, inclusive desde os anos 40, 30 por aí, elas têm uma relação de afeto com esses lugares, sabe? É realmente, como eu disse, atenção na casa dessas pessoas. Então, por mais que a China, por exemplo, tenha uma extensa camada de poluição ao longo de todo o dia, mesmo um dia ensolarado e sem nuvens, você não consiga ver o sol propriamente por conta da camada de poluição, por mais difícil que seja, às vezes, conciliar os seus interesses com os interesses do governo, por outro lado, você tem pessoas que, por exemplo, fazem filas gigantescas para pegar o metrô. O metrô, que inclusive, o trem, né, que tem mais de 500 quilômetros de extensão e ainda promete crescer mais, que, por exemplo, 20% das estações de metrô não podem funcionar plenamente. Eles colocam restrições para as pessoas para que não haja superlotação. Ou seja, por um lado você tem um trânsito infernal, a maioria da cidade é feita para carros, então as vias são muito abertas, né, largas para os carros, e você, enquanto pedestre, enquanto ciclista, não tem tanto incentivo assim em questão de faixas apropriadas, calçadas, para você trafegar pela cidade de Pequim. Por outro lado, existe um incentivo muito grande pelo governo, por parte do governo, sabe, para manter meio que algo dessas comunas, dessas Hutons primordiais em questão de movimento, de mobilidade. Porque você veja, o metrô é um dos maiores do mundo, ele pretende crescer mais. Existe um escritório da Zaha Hadid que está fazendo o projeto, né, do que virá a ser o maior aeroporto do mundo, dentro dos limites dessa futura cidade aí, que eu vou falar mais a respeito daqui a pouco. E ainda por cima, o ônibus, né, existe um investimento gigantesco. O custo do transporte para as pessoas é de 5%, comparado aqui no Brasil, que de 20% a 50%. Porém, o governo subsidia quase metade ou mais da metade dos custos operacionais do ônibus e do metrô. Então você vê que existe essa preocupação muito grande. Por um lado, se por um lado o governo chinês controla muito a vida das pessoas, por outro lado ele garante que os principais, os mínimos requisitos para uma cidade se manter funcione, sabe? Então acho que é por isso que é aquela coisa morde e assopra. E eu falei da extensão da cidade, da expansão da cidade, porque é o seguinte, haverá um projeto, inclusive ele está em vias de caminhar-se, em que 3 cidades serão anexadas uma à outra, tá? Existe Beijing, ou Pequim, e ela vai se ligar com uma cidade que é industrial, que faz parte ali dos arredores da China, e por outro lado vai se anexar também a uma província. Então ela vai se integrar com a cidade de Tianjin, essa cidade industrial, e também vai se ligar com a província de Hebei. O plano é chamado de Beijing, Tianjin, Hebei. Ou seja, Jin, que é o final de todas as coisas, né? Já que ela não pode crescer criando coisas novas, ela vai integrar. A China vai se integrar, promete integrar-se a 2 outros distritos, uma cidade industrial e uma província. E a ideia é que a partir de então ela consiga ir fazendo pontuações, demolindo grandes áreas, criando zonas de esportes, de indústrias, de comércio. E, bom, essa é a ideia. Eu englobo, porque é do francês, englobo áreas que já existem e vou demolindo o que eu posso, a fim de flexibilizar, tornar o processo mais eficiente. O processo de uma criação de para criar uma coisa nova, se eu posso simplesmente adaptar o que já existe, né? Por fim, eu queria falar de um distrito artístico na região que é muito, muito querido, sabe? É muito valorizado porque é o seguinte, normalmente o governo produz tudo que é necessário para a pessoa viver numa cidade. Então a cidade vai crescendo, evoluindo, e o que acontece é que chega um momento em que a pessoa, as comunidades ali, o conjunto de cidadãos não tem muito o que fazer. Daí o que acontece? Existe um grupo de artistas, inclusive é algo parecido com o que acontece em Los Angeles, sabe? Eles desenvolveram um distrito artístico, independente das demandas, dos atos chineses. É um distrito artístico que funciona muito bem e que promove uma criação uma criação independente de evolução. Sabe? Era um conjunto de galerias, e essas galerias vão se transformando num setor artístico da cidade. Você tem cafés, você tem exposição de arte, você tem vida pulsando, e por acaso, né, a exceção da regra promovida pelos chineses, pelo governo chinês, uma vida que vai pulsando a partir dos interesses da população, das pessoas. É o 798 Art District. Inclusive, uma menção ao Art District de Los Angeles, ou o de Chicago. Basicamente, são indústrias antigas, né, dos soviéticos, que são convertidas em pavilhões artísticos ou culturais. Daí, quando você entra nesses bairros, você percebe, dentro desse distrito, você percebe que a coisa é muito mais popular, no sentido de pessoas, do que o popular promovido pelo governo, de grandes obras, de grandes prédios. É um contraste bem legal. Então, a China está se desenvolvendo, está crescendo, promete
tirar leite de pedra nesse sentido, né? Essa união desses distritos que já existem para formar uma cidade com mais de 100 milhões de pessoas, provavelmente até mais populosa do que Tóquio, e a promessa de desenvolvimento urbano, não necessariamente sustentável, no sentido como a gente conhece, né? Mas não sustentável que literalmente sustente as grandes demandas que cada vez mais vão surgir com a superpopulação de pessoas numa mesma cidade, né? Sem dúvida, a China tem muito a nos oferecer em questão de percepção do futuro. Até porque é muito provável que o que aconteça lá seja o que vem acontecer aqui dentro de décadas ou até mesmo séculos adiante. A superpopulação é um destino. E cabe a gente transformar esse destino numa realidade futura menos prejudicial a gente em relação ao que já existe hoje em cidades, em hipercapitais como Pequim.